ouvir Deus falar, receber uma instrução de Deus, uma palavra de Deus, mas o que nós vamos fazer com a palavra que nós recebemos? Tem coisas que é processo de Deus, mas tem coisas que nós precisamos dar atenção e obedecer aquilo que Deus já falou. Tem coisas, Deus estava falando comigo, de muitas pessoas aqui que estão perguntando o porquê de determinadas situações que você tem passado. Você está perguntando, Deus, por quê? E Deus te trouxe aqui para trazer resposta para você. Deus está falando, você quer saber o porquê? Tem coisas que é o tempo. Tem coisas que você precisa realmente esperar um tempo. O tempo certo de Deus. Mas tem coisas também que talvez nós perdemos alguma instrução. Talvez você perdeu alguma instrução de Deus. Talvez nós perdemos alguma coisa que Deus falou. Nós queremos tanto ouvir Deus falar, mas quando Deus fala, nós precisamos obedecer, nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus já falou. Sabe? Você vai ouvir aqui e o Espírito Santo vai fazer você entender se é realmente um tempo de espera que você está passando ou se é uma instrução que não foi obedecida. Sabe? É muito bom querer ouvir Deus falar, mas quando Deus fala, Ele está querendo dar uma instrução, uma palavra, que ela deve ser colocada em prática para ter o cumprimento do que Deus vai falar. Que especial! Hoje Deus preparou de nós estarmos aqui ao vivo nessa madrugada e eu sei que Deus vai fazer algo especial. Olha lá, vamos ver quem está chegando e Deus me deu uma palavra especial. Olha lá, Regina Lúcia, Adriana, Kátia, Jaqueline, que especial, glória a Deus, Denise, Alexandra, Ângela, Thaís, Cássia, Kátia, Débora, Judite Duarte, a Virgínia, que especial. Quando Deus fala, é porque Ele quer que coloque em prática. Tem algumas palavras que Deus me dá para algumas pessoas que eu não falo já há um bom tempo. Desde quando Deus começou a me dar palavras, algumas palavras eu conseguia discernir que eu não deveria falar publicamente. Você está ouvindo? E algumas palavras Deus fala publicamente porque vai ter testemunho. Então, tem palavras que são tão específicas de Deus com você que ninguém pode ficar sabendo. Você está vendo? Tem palavras que são tão específicas de Deus para você que ninguém pode ficar sabendo. Por quê? Porque senão vai acontecer um atraso, porque senão vai gerar problemas desnecessários do caminho. Né? José contou o sonho. Deus está falando com alguém. Não estava programado de eu falar isso aqui, mas eu estou dando liberdade ao Espírito Santo. Tem pessoas que são, sabe? Você está tão feliz que Deus falou com você. Você está tão feliz, Nanda. Você está tão feliz que Deus falou com você e você quer falar para alguém. Olha aqui o que Deus falou comigo. Olha aqui a promessa que Deus me fez. Né? E aí entra problemas desnecessários. Então, vigia na terra. Mas o que Deus estava me dando é sobre ordenar a casa. Ordenar a nossa casa para receber as promessas da aliança. Escuta bem, você tem uma aliança com Deus. Em Cristo Jesus, sabe? Tudo para nós foi dado. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos abençoar para viver aquilo que Ele planejou. Escute bem, Deus estava me dizendo sobre ordenar a casa. E eu estava trazendo por entendimento, Giovana estava trazendo por entendimento coisas que eu tenho ouvido de Deus e coisas que eu tenho ouvido. Olha lá, estou no limite. Essa é uma palavra então para você. Você que está no limite, vai ter poder de Deus aqui para te ajudar e ao mesmo tempo você precisa verificar se Deus já te falou algo que você não colocou em prática. Deus vai dar uma instrução bem prática aqui para você sair de um tempo de deserto, para você sair de um tempo difícil que já era para ter terminado. Olha o que Deus está falando, olha o tanto de gente no limite aqui, por isso que Deus pediu para entrar ao vivo aqui então. Olha lá, escuta bem. Essa palavra tem poder suficiente para colocar você num novo tempo, sem exageros. Não precisa exagerar
Eu estou aqui porque Deus pediu para eu estar aqui com vocês nesse canal. Então, escuta bem. Ordene a sua casa. De uma maneira prática, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua área física, né? Até a sua casa, os seus relacionamentos e até as suas finanças precisam ser ordenadas para Deus trazer algumas promessas. Agora eu quero ser bem específico aqui. Escuta bem, Deus já tinha feito promessas para Abraão. Deus já tinha experimentado, na verdade, tinha experimentado Abraão por muitas vezes, ia continuar experimentando mais algumas vezes ainda, né? Eu vou enviar um audiolivro sobre Abraão lá no canal, no link no grupo do canal, vou enviar um livro sobre Abraão lá, que eu creio que vai ser especial para você ouvir. Agora escute bem, Deus já tinha experimentado Abraão, Deus já tinha falado e Abraão obedecido. E Deus ia continuar experimentando Abraão. O que nós aprendemos aqui? Quando Deus fala, nós precisamos obedecer. E aqui no capítulo 18 diz que, porque eu o escolhi. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Essa palavra Deus me deu uma vez que eu tive uma experiência sobrenatural. Uma vez que Deus me levou em um jardim, eu já contei partes aqui para vocês, e Deus começou a me dizer algumas coisas importantes ali. Uma coisa que Deus me disse é que nós fomos enviados para essa terra com uma missão, e antes de estar aqui nessa terra, nós já estivemos com Deus e nós ouvimos a nossa missão. Só que como nós fomos enviados na natureza do pecado, nós vamos precisar agora ser fortalecidos no Espírito para ouvir a missão que Deus confiou a cada um de nós. A missão que Deus te enviou aqui para a terra, você só descobre ela quando você primeiro ordena a sua vida espiritual. Escuta bem, eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Primeiro, quanto tempo faz que você não jejua mais? Que você não ora mais? Que você não busca mais como antes? Ou talvez você nem sabe o que é orar e jejuar. Então, você está precisando cuidar da sua vida espiritual. Por quê? Porque Deus está prestes a fazer coisas extraordinárias na terra. Escuta bem. Deus está prestes a fazer coisas extraordinárias na terra. E aqueles que estiverem na posição, aqueles que estiverem buscando a Deus, aqueles que estiverem entregues, sabe? Deus quer uma entrega total. Aqueles que estiverem entregues vão viver o extraordinário de Deus. Deus vai te dar algum dom. Deus vai cuidar de você de uma maneira especial. Sabe? Isso não é evangelho de prosperidade. Não, isso é o evangelho. Deus vai cuidar de você em tudo. Deus vai cuidar de você até nas suas necessidades financeiras ou necessidades de provisão. Agora, Deus quer que ordenemos a nossa casa espiritual. Oração, jejum, servir. Sabe, existe um poder em servir. Sabe, eu tenho experimentado algo extraordinário. Muitas vezes Deus me chama para orar por alguém. A pessoa nem sabe que eu estou orando. Algumas vezes Deus fala, manda uma mensagem para ela saber que você está orando por ela, essa pessoa. Ou às vezes Deus fala, só ora, né? E aí, enquanto eu estou orando, sabe, uma força vem sobre mim, as minhas forças são renovadas. Parece que no Espírito Deus libera algo sobre a minha vida. Sabe, eu não estou falando de algo material, estou falando de algo espiritual. Agora, o espiritual comunica com o mundo físico. Isso vai levar para uma outra ordenação, uma outra coisa que você precisa ordenar na sua vida para trazer as promessas de Deus. Parece que não acontece nada, né? Parece que Deus falou e não acontece, não é? Ordena a sua casa. Escuta bem. Eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Nós precisamos também nos comprometer a orar e jejuar, não só por nós, mas orar, jejuar e declarar palavras na vida dos nossos filhos. Você está vendo? Escuta bem. Às vezes o inimigo não pode atacar você. Ele tenta atacar
os filhos ou alguém da família. Mas se você está em oração, tem uma proteção. Se você está em Jesus, tem uma proteção sobre você. Agora, muitas vezes os seus filhos vão precisar de uma palavra de sabedoria, vão precisar de uma palavra direcionada por Deus. E nós precisamos estar ligados com Deus, porque Ele vai falar. Se você está ligado com Deus, Ele vai falar o que você precisa fazer. Agora, escute bem. Ordenar a vida espiritual. Ordenar as emoções. Duas coisas aqui importantes. Bernadette, vamos orar. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre você agora em nome de Jesus. Uma outra coisa aqui. A área emocional. Existem dois frutos do Espírito que estão diretamente ligados à área emocional. Mansidão e domínio próprio. Agora, domínio próprio não é você ser uma pessoa sem ação ou, sabe, dizer sim para tudo. Não, o domínio próprio é você saber usar o seu ímpeto. Você saber a hora de usar o ímpeto e a hora de se manter tranquilo. Então você tem o autodomínio, que é algo que o Espírito Santo te dá. Então, além de ordenar a vida espiritual, em oração, jejum, leitura da palavra, em servir aos outros, né? Servir a Deus, servindo pessoas. Além de ordenar a vida espiritual, precisa ordenar a área emocional, mansidão, domínio próprio. Você está vendo? E na área emocional também tem uma coisa que está ligada com o físico. Coisas na sua casa. Olha aqui, ó. Quando eu voltei do jardim alguns anos atrás, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Uma coisa que Deus tem me trazido por entendimento nesse versículo é que você precisa também a sua casa física. Sua casa física. Coisas quebradas. Escuta bem. Você quer que Deus traz coisa nova para a sua vida? Então tira tudo que está quebrado. Tira tudo que você não usa. E arruma tudo que está fora do lugar. Se tem coisa quebrada, coisa que você não usa e que está fora do lugar. Normalmente as esposas, não sei como é na sua casa, normalmente as esposas gostam de trabalhar com isso, de organizar a casa. Se você está sem ânimo, eu declaro força, declaro poder de Deus agora. Deus está te dando ânimo para você arrumar a sua casa, para coisa nova começar a entrar. Você sabia que às vezes simplesmente por ter muita coisa quebrada na sua casa, não está vindo coisa nova. Por ter muita coisa, sabe, ocupando espaço, coisa que você não usa, não está vindo coisa nova. Se tem coisa quebrada, coisa fora do lugar, tira tudo isso aí que você vai ver o novo chegando. Eu tive uma visão de um caminhão aqui, ó. Sabe? Vai começar a chegar caminhão de coisa nova na sua casa. Sabe? Você crê nessa palavra? Sabe? É palavra para alguém aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus. Então, ordena também a sua casa física. Sabe? E aponta, olha aqui, aponta os seus filhos para Jesus. Fala, ó, sem Jesus não vai dar. Quando fala que para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, quer dizer, continuar dependendo de Deus, continuar na presença de Deus e fazer o que é certo. Né? Vou simplificar o máximo possível, o que é certo aos olhos de Deus. Então, continuar buscando a Deus. Deus quer que você fale com seus filhos, ó, fala bem simples assim, mas para ele entender, sem Jesus não dá. Sem Jesus nessa vida, ó, nós somos nada. Deus vai te dar uma sabedoria de falar. Eu tenho jeito de falar com os meus, você tem jeito de falar com os seus. E você tem que deixar claro para os seus filhos. É na presença de Deus, sabe? A nossa vida é... Eu tenho uma mãe que ela falou assim para mim uma vez. Uma santa mulher de Deus. Ela veio falar comigo uma vez. Na verdade, ela veio falar com a minha avó. Eu estava perto na época. Tem muitos anos isso. E ela falou assim, eu fiz uma oração errada por muito tempo. Mulher de Deus. Ela falou, fiz uma oração errada por muito tempo. Ela falou assim, ela falava assim, que não criava os filhos dela para ela, criava filhos para o mundo. E ela falou, eu fiz a oração errada. Você está vendo? Ela fala, na verdade a oração certa seria, eu crio os meus filhos para Deus. Eu crio os meus filhos para Deus. Você está vendo? Fala aí, você que tem filho, fala, eu crio os meus filhos para Deus. Debaixo dessa palavra, o Espírito de Deus vai trabalhar agora no coração dos seus filhos. Você crê nisso? Deus está tocando agora no coração dos seus filhos. Fala comigo agora, eu crio os meus filhos para Deus. Você cria os seus filhos para os propósitos de Deus, para os caminhos do Senhor, para que eles pratiquem o que é certo aos olhos de Deus, para que o Senhor faça vir Abraão
o que lhe prometeu. Sabe, Deus tem uma aliança com Abraão e é algo ainda mais extraordinário. Se você for estudar, você vai ver que Deus estava fazendo algo ainda mais extraordinário. Através de Abraão, estava anunciando o Evangelho. Escuta bem. Aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9, nós vamos orar. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Você está ouvindo? Sabe? Deus ia mudar a forma de salvar as pessoas. Vou falar da maneira mais simples aqui. Deus ia mudar a forma de salvar as pessoas. Ia ter uma dispensação da graça. Ok, Deus ia mudar a forma de salvar as pessoas. E ele escolheu Abraão para, através de Abraão, ensinar o que é fé. E que a salvação viria dessa forma. Sabe? Deus está construindo algo extraordinário na terra. E Ele está te chamando para fazer parte. Você está vendo? Agora, escute bem. Você tem ordenado então a sua vida espiritual, a vida emocional, a vida física, tirando da sua casa tudo que está quebrado, tudo que está ruim, tudo que está sem uso, né? E agora tem uma outra coisa importante. Verifica os seus relacionamentos. Quais são as pessoas, quais são as pessoas que você tem se relacionado? Sabe, tem pessoas que só de você estar com elas é muito bom, né? Você já vai estar falando de Deus ou vai estar falando alguma coisa boa. Agora tem pessoas que só de você estar junto com elas já está falando coisa ruim, já está, sabe, até ridicularizando as coisas de Deus. Olha o que diz aqui, Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Você está vendo? Se você está bem influenciado pelo Espírito Santo, no máximo você pode chegar em algumas pessoas e você pode falar de Jesus para elas, ser bênção para elas. Nós vamos orar por cura. Deus vai fazer algo extraordinário aqui. Você vai ver o que Deus vai fazer. Agora escuta bem, eu preciso dar essa instrução. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe? Você fala assim, eu quero andar no caminho do Senhor. E aí tem alguém que começa até a zombar de você, tirar um sarro, zoar você. Por quê? Porque ele não está na mesma fé que você está. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para orar por ele, para influenciar ele com sabedoria, sabe? Mas você também deve entender que tem coisas, sabe? Na verdade, é só o Espírito Santo que pode convencer. Você está vendo? Nós vamos orar já. Mas uma outra coisa aqui, a sua área também financeira. Obedeça a Deus na área financeira. Tem bênçãos de Deus na área financeira que só serão liberadas quando houver obediência nessa área. Ah, mas agora, até agora estava bom. Estava falando do espiritual, do emocional, estava falando do físico. Olha lá, né? Estava falando dos relacionamentos. Até aí tudo bem. Agora falou do financeiro. Ah, então acho que já não é de Deus, mas não. Até aí era Deus. Por quê? Porque o inimigo não quer que Jesus seja o Senhor das suas finanças. É mistério. O inimigo não quer que Jesus seja o Senhor das suas finanças. Por quê? Porque Deus tem alguma bênção especial para você nessa área. E se você começar a obedecer nessa área, você vai estar plantando sementes na área financeira. E Deus naturalmente vai te abençoar e vai ter uma colheita especial. Vai ter uma colheita, na verdade, é sobrenatural, sem exageros. Então, se Deus tem te pedido para obedecer alguma coisa, obedeça. Às vezes a gente está reclamando que Deus não está fazendo. Ou precisa esperar o tempo, ou nós perdemos algum comando. Nós perdemos alguma instrução de Deus. Algumas vezes que eu perdi alguns comandos simples até. Uma vez, algo aconteceu com alguém da minha casa e Deus tinha me avisado antes. Faz assim, assim. E aí eu não fiz. Aí houve uma pequena perda. Você está ouvindo? Sabe? Nós que perdemos quando não obedecemos a Deus.
Porque nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, mas o maior está em nós. Sabe, se você anda com Deus, Deus nunca vai te deixar enganado. Deus nunca vai te deixar sem os livramentos. Você está vendo? É isso aí. Olha que lindo, olha que lindo que a Renata Grata escreveu aqui, ó. Amém, Senhor Jesus Cristo. Dê um coração generoso. Colocou até um coração de fogo, olha lá, ó. E nos dê discernimento a quem abençoar. Sabe? Participa, Norma, glória a Deus. Participa da obra de Deus na terra. Seja generoso com a obra de Deus na terra. Seja generoso também com quem Deus colocar no seu coração. Tantas vezes, eu já falei para vocês aqui. Eu não falo do que coisa aleatória, eu estou falando do que Deus me deu graça, porque é Deus que nos dá graça de viver. Algumas vezes Deus falou comigo assim, ó, ajuda tal pessoa. Com quanto? Com tanto. Deus já deu o valor várias vezes. E era exatamente aquele valor que aquela pessoa estava precisando. Sabe? Às vezes Deus falou assim, ajuda com tanto, com quanto. Aí às vezes eu não podia ajudar. Aí o que eu fiz? Eu juntei um ou dois ou três e falei, ó, Deus falou comigo para a gente ajudar aquela pessoa lá. Eu falei assim, então vamos ajudar. Sabe? É tão gostoso quando você encontra pessoas que têm a generosidade no coração. Se a pessoa não tem generosidade, eu nem falo com ela sobre isso. Porque ela vai achar que é perda, ela não vai ter fé sobre isso e vai perder mesmo, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se está faltando essa obediência na área financeira, obedeça também. Olha aí, olha lá, fala a Deus. Né? Então, se você está chegando agora, Deus quer te abençoar com essa palavra. Sabe? Se você ama Deus, se você anda com Deus, Ele não vai deixar você enganado. Mas às vezes quando Deus fala, a gente precisa entender uma coisa muito simples. Quando Deus fala, a gente precisa obedecer. Sabe, Deus não vai te dar uma nova palavra se Ele já te deu uma palavra. Ou Ele vai confirmar, Ele vai esperar às vezes a gente obedecer uma palavra para acrescentar mais uma nova palavra. Sabe? Obedeça as palavras que você já tem e você vai ver o que Deus vai fazer. Você está vendo? Eu quero ver aqui se tem alguém que tem algum pedido de oração aqui específico. Deus falou para eu olhar aqui os comentários. Vamos ver, tem alguma coisa aqui. Olha lá, muitas dores, já achei. Muitas dores nas articulações. Olha lá, glória a Deus. Tem uma unção de cura aqui. Tem uma unção de cura. Deus está curando fisicamente, mas Deus também está curando emocionalmente. E Deus está tocando também no espiritual. Deus falava para mim assim, que tem pessoas que perderam o ânimo de buscar a Deus, ó, perderam o ânimo de buscar a Deus, perderam o prazer de estar até no culto, sabe? Estar reunido como igreja é muito importante. Ah, mas aquela igreja ali eu não concordo com ela, com isso, com aquilo. Então vai para o lugar que você concorda. Vai para um lugar que você concorda. Tem isso na Bíblia? Tem. Hebreus 10, 25. Não afastei da comunhão dos santos, quanto mais vocês perceberem que está se aproximando o dia do Senhor. Ah, essa igreja eu não concordo. Aquela ali eu não concordo. Então ora para o Espírito Santo te revelar uma igreja, te direcionar uma igreja que você concorde. Porque se você ficar fora do fogo, se você ficar fora do ajuntamento de outros cristãos, sabe? E quem poderia esfriar é você, mas debaixo dessa palavra você não vai esfriar mais não. Ó, tem gente aqui que há muito tempo, ó, já não vai mais em igreja, já perdeu, sabe? Aquele prazer de adorar a Deus na unção, participar da unção coletiva. Sabe, a unção coletiva é onde Deus ordena a bênção. Ó, na unção coletiva acontece muita coisa. Deus pode usar alguém lá para te dar uma palavra. Deus pode usar até uma criança para te dar uma palavra. Ah, mas quem tem o ministério profético, né, vai às vezes dar palavra mais vezes. Às vezes está todo dia Deus dando palavra. Mas Deus pode usar pontualmente quem Ele quiser. Tem pessoas que não profetizam sempre. Na hora que você menos espera, Deus usa alguém para falar com você. Sabe, é a unção coletiva. A unção coletiva é tão especial, está no corpo de Cristo, é tão especial. Sabe por quê? Porque o que está sobrando em mim, está faltando em você. E o que está faltando em mim, está sobrando em você. Em comunhão, nós nos completamos. Sabe? Olha o que Deus está falando aqui. Não para de ir para o culto. Ah, mas estou com problema em tal igreja. Então ora por isso. Talvez é Deus que quer tratar alguma coisa no seu coração. Você está com o coração endurecido. E você não está mais se dando bem em tal lugar. Por quê? Não é por causa do lugar.
é por causa que você está com o coração endurecido. Ou talvez também você precisa achar um lugar que você concorda, né? Olha o que Deus está falando aí. Aqui não tem nada programado, é o céu falando com alguém aí. Você está vendo? Vamos orar? Ordena a sua casa. Olha lá. Olha aqui, ó. Sem obedecer a palavra de Deus é impossível agradar a Deus. É verdade. Você quer ficar livre dos ataques espirituais, né? Você quer ter proteção de Deus? Na verdade não vai ficar livre. O inimigo vai tentar atacar mesmo. Então, obedeça a palavra de Deus. E quem vai te ajudar a obedecer? É Deus. Quando você decide obedecer, você não está sentindo, mas você fala, eu vou obedecer. Vai vir um poder de Deus, vai vir uma unção de Deus, sabe? Vai vir uma força de Deus. Ele fala assim, agora você vai conseguir obedecer. Por quê? Porque agora eu vou te encher de unção, agora eu vou te banhar no óleo, né? agora eu vou te banhar, vou derramar óleo sobre a sua cabeça, vou te ungir e você vai ter capacidade mental. Ó, eu vi aqui como se fosse um óleo sendo derramado na cabeça de alguém. Alguém vai ficar todo arrepiado agora. Olha aqui, ó. Tá um óleo descendo assim, ó, na cabeça de alguém. Gente, se precisar encorajar, eu encorajo. O dom de profecia, a principal característica é encorajamento. Mas se precisar puxar a orelha, vai ser também com sabedoria. Por quê? Porque Deus quer te abençoar. Sempre que Deus te corrige, fica feliz. Por quê? Porque Ele conta com você. Porque Ele quer te abençoar. Porque Ele quer cumprir uma promessa. Porque Ele quer te salvar. Ó, Deus quer te levar a viver o extraordinário aqui na terra. Mas sabe, a terra é pouco tempo. Você acha que 100 anos é muito? Você acha que 120 anos é muito? Não. Você acha que 70 anos, 80 é muito? Não. O que é essa vida comparada à eternidade? Sabe, olha lá, o óleo fresco da unção está descendo. Recebe em nome de Jesus. Vamos orar. Deus está vendo cada pedido de oração aqui. Coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a obedecer. Espírito Santo nos faz lembrar de coisas que o Senhor já falou e nós deixamos passar batido. E por isso nós temos pagado algum preço pela desobediência. Pai, nós queremos te pedir perdão porque às vezes nós somos desobedientes. Pai, nós queremos te pedir perdão que às vezes nós demoramos para obedecer o que o Senhor falou. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E o Senhor hoje nos dá uma nova oportunidade. O Senhor nos dá uma nova oportunidade, uma nova graça, um poder sobre nós para nós obedecermos ao Senhor. Pai, nos faça lembrar de comandos que nós perdemos. E nos ajuda agora nesta madrugada, até quem vai ouvir pela manhã, quem vai receber pela tarde, quem vai receber à noite. Pai, eu peço agora, libera o seu poder em favor de cada um que está aqui. Pai, libera a sua graça, a sua misericórdia. A tua palavra diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus falou comigo na hora que eu estava gravando à noite. Deus falou comigo que tem alguém aqui que Deus tem falado com você, Salmo 23. Sabe por quê? Porque Ele vai cumprir, escuta aqui, Deus vai cumprir Salmo 23 sobre a sua vida. Isso é poderosíssimo. É o suficiente aqui para alguém. Você que tem meditado no Salmo 23 e que Deus tem falado com você no Salmo 23. Deus, olha lá, sou eu. Deus vai cumprir Salmo 23 na sua vida. Porém, ó, fica tu no silêncio de Jeová, o Senhor. Fica no silêncio de Deus. Fica no silêncio de Deus. Tem coisas que você falar, eu vou lá, vou postar. Deus falou comigo, eu vou postar. Pronto. Já vai, no mínimo, ter um atraso na vitória, uma batalha espiritual desnecessária, a não ser que você quer ficar batalhando com Satanás mais um pouquinho, né? Você não quer, não. Né? É desse jeito. Olha lá. Né? Então, alegra o seu coração e vai com mais sabedoria agora. Vai para cima. Vai com o Espírito Santo. Vai cheio da graça, cheio da unção, que Deus vai fazer algo extraordinário ainda esse ano na sua vida. Você está vendo? Você que chegou depois, Deus quer falar com você. Você não veio aqui em vão, não. Você veio aqui por um propósito de Deus. Ordene a sua casa, porque Deus é Deus de aliança e Ele vai cumprir promessa na sua vida. Sabe? Só de nós estarmos aqui nessa madrugada é um sinal
de que Deus tem algo com você. Nessa madrugada você podia estar dormindo, você podia estar vendo um filme, e tá tudo bem ver filme na hora certa, né? Olha lá, fica na relva silenciosa, fica no silêncio, ó, fica na relva, esperando o milagre de Deus. Agora, nós somos aqueles 12, né? Porque os outros discípulos, enquanto Jesus estava fazendo o milagre, estava ali, hashtag Jesus, tamo junto, hashtag Jesus é nós. Só que quando Jesus falou de renúncia, alguns dos discípulos começaram a deixar Jesus. Então, sabe, nós somos aqueles que vivemos os milagres e nós vamos continuar com Jesus até o último dia. Para onde iremos? Para quem iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna, sabe? Não é nem inteligente. Olha lá, sou eu também, ó. Já tem outra do Salmo 23, ó. E vai ter mais gente que vai pegar na gravação, porque Deus falou comigo. Ó, não é nem inteligente você querer Deus só para essa terra. Por quê? Porque vai ter eternidade. Você está vendo? Sabe, todos aqueles que foram curados, que foram abençoados, todos eles foram promovidos. E vai chegar o dia da nossa promoção. Tem alguns que não vão experimentar a morte, né? Vai receber já o corpo glorificado, já vai de uma vez, mas, né, nem todos. Então, escuta bem, fica tu na presença de Deus. Tá difícil, continua com Jesus. Sabe, eu tô com dificuldade de ir pro culto, eu perdi aquela paixão de estar na presença de Deus. Talvez Deus está te chamando para um tempo de oração, de jejum. Eu não estou sentindo de jejuar, não estou sentindo de orar. Então, talvez você precise jejuar e orar assim mesmo, porque talvez o inimigo está querendo bloquear a sua vida de oração para prejudicar a sua salvação, para prejudicar até as bênçãos que Deus tem na sua vida. Sabe? A bênção que Deus tem para nós é completa. O evangelho é cura, libertação e salvação. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A palavra sozo quer dizer cura, libertação e salvação. Esse é o evangelho de Jesus. Ele que veio para restaurar, que veio para salvar o que se havia perdido. Você está vendo? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha lá, Rebeca. Olha aí, glória a Deus. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó. Eu vi o Senhor dizendo que vai ser tanta bênção, tanto milagre está reservado para pessoas aqui. Tanta bênção, tantos milagres. Por isso que o inimigo está querendo atacar a sua vida de oração, para você não orar, para você não jejuar. Está querendo atacar as suas emoções, tirando a mansidão, o domínio próprio. E Deus está devolvendo agora a mansidão, o domínio próprio, está fazendo crescer esses frutos em você. Sabe? O Espírito Santo também, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E Deus está regando agora e trazendo esses frutos, sabe? Mansidão, domínio próprio. Outros aqui, ó, Deus está querendo que você organize a sua casa física também. Olha aí, Deus está repetindo para enfatizar. Tudo que você não usa, tudo que está quebrado, tudo que está fora do lugar, tira isso da sua casa, porque vai vir coisa nova. Você vai ver o milagre de Deus, você vai ver Deus entrando de uma maneira especial, sabe? Outros aqui, Deus está falando, tem pessoas que vão entrar e tem pessoas que você precisa tomar cuidado na sua vida. Tem pessoas que vão entrar, tem pessoas que precisam sair. Você precisa discernir-se, né? Olha lá, resposta da minha oração, glória a Deus. Tem outros aqui que Deus está falando, ó, obedeça a Deus na área financeira, sendo generoso, participando da missão de Deus na terra. Por quê? Porque Deus está querendo trazer promessa para aquele que tem aliança com Ele. E Deus faz isso por quê? Porque Ele quer proteger o seu coração, não deixar você apegado em coisas, mas Ele quer deixar você confiando e apegado nele. Pai, no nome de Jesus, libera o seu poder agora sobre cada vida que está aqui. Pai, eu oro por cada pedido de oração. Pai, eu oro agora por curas, por milagres, e cada um aqui, Pai, que tem colocado um pedido de oração, intercedendo por outras pessoas. Pai, eu peço que o Senhor venha com resposta agora de cada oração. Pai, nós não oramos aqui por comodismo ou porque tem que orar. Não, nós oramos porque nós sabemos que em cada pedido de oração o Senhor está agindo. Pai, dê novas oportunidades. Pessoas que perderam oportunidades de te obedecer. Pessoas que perderam alguma palavra que o Senhor deu. Pai, nos ajuda a lembrar e obedecer a coisas que o Senhor já falou e que o Senhor já nos direcionou. Glorifica o seu nome na vida dos teus filhos, Pai. Peço que o Senhor faça o extraordinário
Peço que o Senhor venha trazer testemunhos. Testemunhos vão olhar e vão dizer: grandes coisas tem feito Deus. Olha aí, Salmo 40. Deus está falando aqui, ó. Vão olhar e vão dizer: grandes coisas tem feito Deus. Através do seu testemunho, pessoas vão começar a confiar mais em Deus. Pessoas que não acreditavam mais em milagre, ao ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida, eu falar: Deus faz sim. Aí sabe o que você vai falar para ela? Ó, tá tudo bem, você está precisando de um milagre, Deus vai fazer. Agora Deus, mais do que fazer sinais, Deus quer que você se torne o sinal dele sobre essa terra e sobre essa geração. Tem isso na Bíblia? Tem. Isaías 8:18. Eu e os meus filhos somos o próprio sinal de Deus para essa geração. Você está ouvindo? Eu quero declarar aqui, ó, Deus restaurando casamentos, Deus restaurando casas, Deus restaurando a paz nas casas, Deus restaurando a sua vida espiritual. Sabe? Talvez você desconheça o poder que está disponível para você. Por quê? Porque você está tendo dificuldade de orar ou de jejuar. Passa um tempo em silêncio diante de Deus. Ah, estou sem nada para falar. Fala: Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Eu estou aqui para o Senhor me fortalecer, para que eu possa fazer sua vontade. Sabe? Começa a passar tempo com Deus e um poder vai vir sobre a sua vida e você vai vir naquela ousadia do Espírito, guiado pelo Espírito, e coisa extraordinária vai acontecer. Muitas vezes você vai falar alguma coisa assim: ó, pode olhar que o mistério está aí. E vai acontecer. Por quê? Porque vai vir um espírito de ousadia sobre você. Ó, ao olharem a ousadia de Pedro e João, reconheceram que eles realmente haviam andado com Jesus. Você está ouvindo? Ousadia não é por causa da sua coisa pessoal, não. Ousadia vem quando você anda com Deus. Aí você tem a ousadia. Fala: ó, pode olhar que tem um milagre aí. Ó, tem um milagre vindo na minha direção. Sabe? Deus, Jesus vai te curar aqui agora. Por quê? Aonde vem essa ousadia? Na sua vida de oração, no seu tempo com Deus. Você está vendo? Você pode dizer amém? Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó. Você que está orando por um sobrinho, você que está orando por um sobrinho seu, Deus está mandando embora agora todo espírito de vício. Ah, mas tem espírito de vício? Tem. Os espíritos são organizados e alguns deles trabalham numa área específica, sabe? Por isso que a gente fala às vezes espírito de depressão. Eu às vezes falo também isso. Ou o espírito, é porque o espírito ele trabalha naquela área às vezes, e às vezes vem de geração. Deus está quebrando a maldição hereditária. Você que está orando pelo seu sobrinho, e Deus está tirando todo espírito de vício. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está ouvindo? Você pode dizer amém. Você pode dizer que Deus é bom. Tem gente aqui que nem entrar. Você falou: não é meu estilo entrar em oração assim. E você entrou. Sabe por quê? Porque eu vi um passaporte. Olha aí. Você não ia entrar, mas você entrou. Deus acabou de me mostrar aqui um passaporte. Sabe? E Deus está falando que é propósito de Deus. É propósito de Deus esse passaporte. É propósito de Deus esse passaporte. Eu não vou falar além do que Deus falou. É propósito de Deus esse passaporte. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? E eu via você querendo ir para um lugar, mas Deus, ele tem um propósito em outro lugar. Talvez você vá até para esse lugar, mas o propósito de Deus vai se concluir em outro lugar. Porque eu via como se fosse uma conexão. Ó, eu via como se fosse um destino em determinado lugar. E Deus de um lugar te levando para o outro. Você está vendo? Uma vez Deus me levou para um outro estado para liberar uma palavra na vida de uma pessoa. Deus falou assim: unge ele é profeta e fala assim que ele vai para tal cidade, assim, assim, tal país. E Deus falou: para você saber que eu estou falando, pede para abrir agora e veja que a bandeira dessa cidade, nesse país, a bandeira é azul. Eu falei: pode abrir que a bandeira é azul. A hora que abriu, a bandeira era azul. Está vendo? Então Deus fala. Recebe em nome de Jesus. É isso, gente. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro através do telefone 19995883146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração,
tá? Aqui no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você. Eu declaro a bênção de Deus, eu declaro orações respondidas, e cada pedido de oração está sendo visitado, está sendo tocado por Deus agora, em nome de Jesus. Cada pedido de oração aqui, sem exceção, cada pedido de oração, Deus está agindo e Deus está respondendo. Eu via Deus fortalecendo os corações. Você que chorou hoje durante o dia, você que chorou durante o dia, ninguém da sua casa viu, mas Deus viu. Ó, você tentou esconder para não preocupar ninguém às vezes, não sei, mas Deus está falando aí, ó, que Ele vai trazer uma alegria. Foi um tempo de ajuste, foi um tempo de dor que você passou, mas Deus vai restaurar você de uma maneira que você não está esperando. Às vezes a gente sabe a gente acha que sabe o que precisa acontecer para a gente ter alegria, porque a alegria não é pecado não, gente. A alegria é fruto do Espírito. A gente acha que sabe o que precisa. Se isso acontecer, eu vou ficar feliz, vou ficar alegre. Olha lá, foi isso mesmo, sou eu. Olha lá, tem mais gente aí. Glória a Deus. E aí, a gente acha que sabe. A gente acha que sabe alguma coisa às vezes, mas Deus vem e te surpreende. Você falou, nem sabia que eu podia viver feliz, viver alegre com esse acontecimento. Vai vir um acontecimento na sua vida que vai trazer muita alegria. Você está vendo? Então confia em Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Escreve aí, eu vou ver o que Deus vai fazer. Fala assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não perde a sua esperança não. Não perde a sua esperança não. Deus está agindo aí na sua vida. Sabe? No de repente de Deus, Ele vai mudar a história. Ele vai mudar a história de alguém que está aqui nessa oração. Olha lá. No tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que te prometeu. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Glória a Deus.